Qual sentimento é melhor, perdoar ou esquecer? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. O vídeo de hoje ele vem de uma pergunta, de um questionamento, de um comentário que o George Lacerda fez há um tempo atrás aqui no canal, ele deixou esse comentário, e aí dele eu tive, né, o George Lacerda estava comentando sobre a filosofia nietzschiana, né, a gente vai ver daqui a pouco, e eu tive esse insight. Afinal, é melhor perdoar um ato ou esquecê-lo? Enfim, é algo pesado que envolve um pouco, envolve bastante a nossa filosofia moral. Eu lembro, por exemplo, que esse comentário do George Lacerda foi feito num vídeo sobre a filosofia de Nietzsche e o tapa do Will Smith, aquele tapa que ele deu na cerimônia do Oscar. Vou até deixar o link pro vídeo aqui, caso você tenha interesse. Mas vamos lá, será que é melhor perdoar ou esquecer? Ambos são conceitos pesados. Antes de falar um pouquinho deles, eu já te faço um convite. Se você tem uma sugestão de vídeo, você pode fazer igual o George, deixar aqui nos comentários, se tornar membro, para que eu veja seu comentário com mais primazia, primeiro do que os outros, ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode ter uma conversa mais fluida, mais direta. Mas feito esse convite, vamos lá, vamos aqui pro que interessa. Olha, eu diria que, de fato, esquecer ele é um ato muito mais saudável. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho da filosofia do Nietzsche para você entender um pouco disso. A gente tem uma noção muito errada do esquecer no sentido popular. Normalmente a gente acha que esquecer é uma mera força passiva. Como assim, professor? É como se a memória, o memorizar, o lembrar fosse uma força ativa e o esquecimento fosse mera falta de memória. Mas não é bem assim. Não é bem assim. De fato, segundo Nietzsche, e é isso que ele fala, vou até indicar logo esse livro aqui, ó, Compreender Nietzsche, da editora Vozes, do Jean Lefranc. Para quem quer entender Nietzsche, inclusive tem aqui toda uma reflexão sobre isso, sobre o conceito de memória e ressentimento. Vale muito a pena, uma excelente, uma das melhores introduções ao Nietzsche. Está aqui, na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Para o Nietzsche, a memória, ela nos adoece. Se a gente se lembrar de tudo, a gente tem uma indigestão psíquica. Quer ver? Vamos aqui pensar um pouquinho. Se você tivesse uma memória tão forte, ao ponto de não conseguir esquecer seus traumas, dificilmente você seria uma pessoa saudável e feliz. E a gente sabe disso, sabe quando você comete uma gafe ou alguma coisa que fica ali, um trauma que você sofreu, e você fica ali com aquilo na memória, na lembrança muito tempo, aquilo te faz sofrer, não te deixa ir para frente. Então Nietzsche diria que pessoas saudáveis são aquelas que têm a potência do esquecimento. Então, para o Nietzsche, a memória é uma força ativa, mas o esquecimento também é. A gente não esquece porque meramente deixou de lembrar. Não, a gente esquece porque a gente quis esquecer. Porque a nossa força psíquica fez a força danada para a gente não lembrar mais de certas coisas. E para o Nietzsche precisa ser assim. Precisa ser assim. Todos nós passamos por muitos traumas ao longo da vida e só conseguimos seguir adiante esquecendo esses traumas. Eu tenho traumas bobos aqui na minha lembrança. Eu lembro de um muito bobo, mas por isso que ele é tão bobo que eu esqueço, mas às vezes eu lembro, né? Foi uma vez que eu passei uma vergonha quando era criança. Uma vergonha besteira, sabe? Eu fui para um lugar que não podia. Fui para um lugar, numa festa, e naquele lugar crianças não podiam entrar. E aí o segurança da festa me deu uma bronca danada, só que era uma criança muito obediente, muito tranquila, né? Não diria obediente, mas muito tranquila. Então aquela bronca, aquele falor grosseiro do segurança comigo, encheu, né, meus olhos de lágrima na época e eu fiquei mal com aquela lembrança e fiquei até hoje, né? Porque como eu era criança muito tranquila, eu não costumava tomar bronca nenhuma, né? Então foi uma das poucas broncas que eu lembro, da minha infância. Mas me marcou. Mas veja, me marcou a um ponto que também não foi tão traumatizante, porque eu consegui seguir a vida e ser indiferente a isso. Mas isso só foi possível porque minha força do esquecimento me permitiu seguir adiante. Então, para o Nietzsche, o esquecimento ele sempre vai ser melhor, ele vai ser mais saudável. Então, entre perdoar e esquecer, sempre o esquecimento vai ser mais saudável, melhor, porque uma vez que você esqueceu, isso significa que você já digeriu aquele ato, por exemplo, de uma traição amorosa, que é sempre o que vem na nossa cabeça. Você já esqueceu, você nem lembra mais que você foi traído. Por exemplo, você quer saber se você não ama mais uma pessoa? É só você ter que fazer força para pensar nela. Porque se você tem ódio por uma pessoa, é porque você ainda sente alguma coisa por ela. É fato. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Ou seja, é um quase esquecimento.
Quando você começa a ter que fazer força para lembrar a pessoa, aí você já deixa de amar mesmo. Então, esse esquecimento ele é importante para a nossa vida, ele sempre é algo muito saudável. A gente precisa do esquecimento para seguir adiante na vida, para não ficarmos presos naquilo que o Nietzsche chama de ressentimento. E o ressentimento ele envenena a vida, ele não deixa você olhar para frente, ele faz você ser um niilista, você negar a vida de todas as formas, ok? Mas isso é a filosofia nietzschiana. E o perdoar, Felício? Bom, perdoar, ele já é uma outra coisa. Ele já envolve uma consciência moral muito forte. Porque, por exemplo, se alguém me trai, eu esqueço, porque a vida seguiu. Então isso não exigiu muito, é claro que exigiu um esforço no sentido nietzschiano, mas simplesmente a vida seguiu. Agora um perdoar não. Um perdoar não. Um perdoar ele nos exige uma maturidade moral muito grande. Porque a gente pode esquecer, como eu disse, meramente porque a vida seguiu. A gente pode esquecer que foi traído, por exemplo, ou um amor, ou um término, porque apareceu alguém meio melhor. Imagina, o teu namorado terminou com você, mas aí vai sei lá, o Bruno Gagliasso, vai lá e vê seu novo namorado. Rapidinho você esquece do antigo, não é verdade? Ou você terminou com a sua namorada e a Isis Valverde te namora e você começa a namorar a Isis Valverde. Pode ter certeza que rapidinho você esquece a tua antiga namorada. Veja, então assim não é muito esforço moral, a vida simplesmente seguiu. Agora o perdoar não. O perdoar não. O perdoar, ele, de alguma forma, ele exige primeiro que você tenha a lembrança do ato e que você tenha, digamos, a hombridade, não seria a hombridade, mas a superioridade moral de desculpar a pessoa. Só que aqui tem um fato. Perdoar parte primeiro, de que a ideia de que a pessoa reconheça o erro, porque você não vai perdoar uma pessoa que não acha que não errou. Aí não é perdão. Perdoar mesmo é uma pessoa achar que errou, te pedir desculpas e você perdoá-la. Isso exige, então, não é algo sozinho. O esquecimento é bastante solitário, né? Uma via solitária no sentido que você vai esquecendo o trauma. Você vai ali e não depende do sentimento, da postura de uma outra pessoa. Mas o perdão não. Então o perdão, ele precisa de uma memória ativa do ato, né? A pessoa me traiu, eu estou lembrando. E segundo, precisa de que a pessoa se sinta culpada e me peça perdão. E terceiro, precisa que eu tenha essa superioridade moral, digamos, de ser muito maior do que aquele ato, por exemplo, de traição, de que eu seja superior e de que passe por cima disso e fale, olha, tudo bem, eu me lembro, não vai esquecer, eu me lembro, mas eu perdoo. Eu diria que assim, respondendo aqui ao George, o George não perguntou exatamente isso, mas botando aqui perdoar ou esquecer, olha, qual é melhor? Eu diria que é óbvio que esquecer é melhor. É mais saudável, né? Melhor do ponto de vista da saúde psíquica, esquecer é muito melhor. Agora, do ponto de vista moral, eu acho que perdoar ele é mais nobre. Ele é mais nobre. É claro que o nietzschiano aqui vai falar, nobre é do diacho, né? Porque nobre não tem nada de nobre em perdoar, porque você vai ficar ali ressentido em algum sentido. Tudo bem. Mas no sentido da moral cristã, por exemplo, não só da cristã, na moral ocidental como um todo, na moral kantiana, o perdoar exige um esforço intelectual, racional muito grande, um esforço talvez de hombridade. Eu não gosto do termo hombridade porque ele remete a homem, né? Mas uma humildade, também não seria humildade, uma superioridade intelectual enorme, de você saber que você é maior do que qualquer fato, né? Uma pessoa que perdoa, ela tem essa postura, não é arrogante, mas de superioridade, fala, olha, eu te perdoo porque eu sou maior do que isso, a vida é maior do que isso, eu vou seguir mesmo lembrando disso. Então, do ponto de vista moral, eu acho mais nobre perdoar. Ainda que se algo aconteça comigo, honestamente, eu prefiro esquecer. Mas se a gente não consegue esquecer, que a gente tem essa grandeza de perdoar aquele que merece ser perdoado, né? Por que não? Perdoar também é uma forma de seguir a vida. Eu acho que o que não dá é para você ficar preso no passado. Porque isso aí, seja para o nietzschiano ou não nietzschiano, ficar preso no passado é sempre uma postura nihilista de negação da vida. E isso eu, aqui neste canal, não faço. Eu acho que a vida é algo que precisa ser vivida e olharmos adiante, ok? É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Felício Molinari. Enfim, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.